Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 6, que diz: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Ao meditar sobre esses versículos, tendo a compreensão do contexto que foi escrito, o Senhor me levou a pensar sobre: estamos usando a ferramenta ou as ferramentas que o Senhor colocou em nossas mãos? Esta pergunta faço em questão àquilo que estamos vivendo e de qual maneira estamos entendendo o chamado e o propósito do Senhor em nossas vidas. Nessa narrativa, Moisés foi cobrado de uma maneira incisiva sobre o real motivo de terem saído do Egito. E quantas vezes fazemos a mesma coisa com o Senhor? Cobramos a Ele do porquê temos que continuar servindo suas vontades se estamos passando por tanta luta. Mas algo me chama a atenção. Toda luta é passageira, até que se cumpra o propósito dela existir, porque ela acontece para que haja aperfeiçoamento. Mas existe a desobediência vestida de luta, que muitas vezes é entendida como algo que temos que passar e viver para ser ensinado, mas que na verdade é a consequência do pecado. Isso não é luta ao aperfeiçoamento, mas a colheita da desobediência. Por isso que temos que analisar com os olhos espirituais tudo o que estamos vivendo, pois tudo que vem do Senhor para o nosso crescimento é passageiro. Mas, se algo persiste, você pode estar vivendo debaixo de uma desobediência, entendendo que está no lugar da obediência de Deus. Como isso acontece? Quando estamos tão ligados emocionalmente e intelectualmente em algo que não percebemos como estamos sendo iludidos, manipulados e induzidos a ter determinadas atitudes. E nisso, vamos relembrar a parábola da verdade e da mentira, que diz assim: Certa vez, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse: Bom dia, senhorita Verdade. Ao ouvir isto, a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva e havia pássaros cantando. Uma brisa suave envolvia toda a atmosfera. Ela viu que realmente era um bom dia. Então respondeu: Bom dia, senhorita Mentira. A mentira prosseguiu: Sinta o calor que faz hoje. Tendo percebido que pela segunda vez a mentira estivera certa, a verdade relaxou. Então, a mentira convidou-a para um banho no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: Venha refrescar-se. É verdade, a água está deliciosa. Assim que a verdade inocentemente tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu de fininho das águas, vestiu-se com as roupas da verdade e foi-se embora. Dando-se conta do que ocorrera e coerente à sua natureza, a verdade recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu a caminhar pelas ruas e vilas totalmente nua. É por este fato que, desde então, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua.
Você compreende a profundidade dessa história e o que o Senhor está nos ensinando? Porque quantas vezes deixamos de viver a verdade que nos liberta, nos cura, nos transforma e nos dá a vida eterna que é Jesus, para satisfazermos as nossas vontades, prazeres e desejos, não discernindo quão grande interferência isso está gerando diante do chamado e do propósito que o Senhor nos deu. A obediência de Moisés fez com que houvesse água ao povo na peregrinação pelo deserto, pelo simples fato de ouvir, usar a ferramenta que está em suas mãos no momento oportuno e obedecer à voz do Senhor. Temos que compreender que o Senhor nos entregou ferramentas para usarmos debaixo de sua obediência, pois quando assim o fazemos, geramos esse princípio, onde sua frutificação sacia aqueles que estão em nossa volta. E concluo dizendo, todas as vezes que decidimos usar as ferramentas que temos em nossas mãos e obedecemos a direção do Senhor, tudo em nossa volta começa a acontecer de uma maneira natural, mesmo sendo algo sobrenatural, pois o sobrenatural para nós tem que ser algo natural. Viver uma vida sem milagres, sinais e maravilhas não passa de uma vida sem propósito, cuja nossa fé está no natural. Perceba isso hoje. O Senhor nos entregou ferramentas para serem usadas cada uma no seu lugar de atuação, mas não disse que seria de qualquer jeito. Portanto, uma prática é necessária, a de ouvir atentamente a voz do Senhor e fazer exatamente o que Ele ordenou. Mesmo que sua voz não seja audível, Ele sempre falará contigo através de alguma situação, uma frase, um dizer em um carro, um outdoor, uma palavra no rádio, um podcast, um louvor, numa pregação. Enfim, o Senhor pode falar conosco até mesmo em uma série, um filme que estamos assistindo, mas temos que saber que tudo o que fazemos é para a glória do seu nome. Use aquilo que o Senhor colocou em suas mãos e não permita mais ter dúvida do que Ele te ordenou a fazer. Independente do que for, faça. Se for para semear, semeie. Se for para orar, ore. Se for para abençoar, abençoe. Se for para crer, creia. Mas em tudo, só obedeça o que o Senhor te ordenou a fazer. E faça igual à verdade de nossa história. Mesmo que a mentira pegue suas vestes e a coloque, não aceite viver vestido com as vestes da mentira. Prefira andar sem nada, nu, do que se submeter a essa ilusão de achar que não tem problema nenhum. De uma mentirinha, de algo até então insignificante, várias outras brechas serão abertas e determinantes para usarmos as ferramentas que nos foram entregues de uma maneira errada. Por isso, mantenha-se na obediência e viva essa verdade. Mesmo que custe, não se venda a nada e a ninguém. Jesus já pagou um alto preço pela sua vida e ao terceiro dia ressuscitou para vivermos a vida que Ele nos deu. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por este dia. Obrigado por nos dar mais esta oportunidade de vivenciar a sua graça, a sua glória, de sermos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que venha o seu reino, que se manifeste a sua graça, a sua glória, o seu poder. Que aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo seja algo que nos remeta a viver as coisas sobrenaturais que o Senhor estabeleceu para nós. Mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar, Pai, o pão na mesa deste teu filho, mas antes revele a ele a abundância de viver a sua verdade. Muito obrigado, Senhor. Mantenha-nos nela, para nós não sucumbirmos diante das dificuldades, das propostas e dos manjares. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.